você me procura, que aí eu te falo um pouquinho mais desse contexto aqui, do que João está escrevendo para a igreja, tá bom? Então, semana passada, só para que você perdeu, para você que perdeu, a gente deu um tema que é o mais que crer, né? Falando da fé dos apóstolos e a fé dos discípulos, consequentemente da igreja. É uma fé que é muito mais do que acreditar, simplesmente, né? Aquele crer de saber que é verdade. Não basta só isso, e João vai descrevendo, falando sobre isso durante essa primeira carta inteira, desses 5 capítulos, né? Então, nesse capítulo em específico, no começo desse capítulo, a gente percebe aí um estilo de escrita de João, que apresenta um processo cíclico, né? Aquele que crê em Jesus, automaticamente ele ama a Deus. O texto está dizendo de 1 a 5. E aquele que ama a Deus, pratica os seus mandamentos, né? Ou seja, vive em obediência a esses mandamentos, por amor a Deus, porque ele crê, né? E consequência de crer é amar, e consequência de amar é cumprir os seus mandamentos. Também consequência disso, João vai dizer que é vencer o mundo, e semana passada a gente viu a respeito disso, que vencer o mundo aqui não é vencer ao planeta, né? Ou a humanidade, é vencer aos conceitos, a cosmovisão desse mundo, né? A forma como o mundo pensa. Aquele que obedece aos mandamentos de Cristo vence o mundo, ou seja, supera os mandamentos do mundo, né? Supera as ideias que o mundo quer empurrar goela abaixo as nossas vidas. Então, se você dá prioridade à palavra de Deus na sua vida, ao conhecimento dela, e não só isso, a aplicação dessa palavra é sinal que você ama a Deus. Você quer medir o seu amor em relação a Deus, você demonstrar através da obediência aos seus mandamentos, né? Perceba que eu não estou falando de salvação, eu estou falando de obediência, que é consequência à salvação, né? Naturalmente, aquele que pratica os mandamentos vencerá o mundo. E ele completa dizendo: aquele que vence o mundo, quem é? O que crê em Jesus Cristo. Então ele traça aí um processo cíclico, né, na nossa vida. Então, imagina que se você deixar de praticar os mandamentos de Deus, ou praticar a obediência à vontade de Deus de forma geral, ele não está falando aqui especificamente dos 10 mandamentos, nem do novo mandamento no Novo Testamento, ele está falando da vontade de Deus de uma forma geral, apresentada na sua revelação específica, tanto a Bíblia quanto em Jesus Cristo, né? Então, aquele que não pratica a vontade de Deus, ele quebra um ciclo. Ele quebra um ciclo. Bom, aquele que não ama a Deus também quebra um ciclo, porque automaticamente ele não vai obedecer à vontade de Deus, né? Porque dentro da vontade de Deus está a vontade de que nós amemos a Ele em exclusividade, né? É claro que aquele que não crê em Cristo também não consegue fazer nada disso, né? Porque é prerrogativa de fazer tudo isso, crer em Cristo. Porque crer em Cristo, ser salvo e ser transformado por Ele, não é prerrogativa nossa, já é prerrogativa dele. Então, se você não obedece os mandamentos e você não é crente, não se preocupe, né? Porque você talvez não seja um escolhido de Deus para isso. Talvez seja uma resposta. Alguém me perguntou sobre o ateísmo, foi o Éder de manhã, né? Talvez essa seja uma resposta, né? Bom, você não crê? Não. Deus não existe para você? Não. Então não se preocupe, porque essa fé você não vai conseguir desenvolver. É Deus quem põe em você. Então, se Ele põe em você, não se preocupe, porque você não vai crer de qualquer jeito. Isso não alivia, né? Porque a consequência disso é ir para o inferno, né? Os próprios pecados da pessoa estão levando para o inferno. Então,
você percebe que você tira o poder da pessoa, né? Porque o ateu vai dizer, não, eu não creio, e ele se torna, ele tem um certo poder nesse sentido, né? Não, é idiotice, Deus, Jesus, não, nada prova, isso é idiotice. Ele está com poder, mas na verdade ele não tem esse poder. O poder para crer vem do Pai. Se ele não der, não é possível você crer. Agora, perceba que toda vez que uma parte desse ciclo é quebrada, você também não tem competência nenhuma para restaurar. Certo? Então, se você não consegue obedecer, você não tem competência para isso, sozinho. Sem mim, nada podeis fazer. Mim, não eu, hein? A Bíblia, Jesus falando, olha, sem mim nada podeis fazer. Espero que você saiba disso. Olha, se eu não amo a Deus de forma como deveria amar, não se preocupe, você não é competente para isso. Você depende de Deus. Você depende do amor de Deus ser colocado no seu coração. A Bíblia diz que aquele que não tem o Pai, não ama. Não tem condição de amar. Pô, mas esse amor do mundo aí? Tem gente que permanece amando um filho, por exemplo, o resto da vida. Isso não é amor? Não é o amor que a Bíblia diz, que é o amor de Deus. Tá? É apenas uma imagem turva da imagem e semelhança de Deus que foi criada lá no Adão e Eva e perdida logo em seguida, só em seguida, né? Escola dominical, hoje nós falamos bastante sobre isso. Então, nós temos ainda uma pontinha, uma imagem turva do que é a imagem e semelhança de Deus, mas é claro, essa imagem e semelhança foi corrompida, né? Foi corrompida com o pecado, né? Então, não é possível mais a gente, por nossas próprias forças, se reconciliar. Mesmo o pedido de perdão, o arrependimento é consequência de uma voz, de um ato do Espírito Santo dentro de nós. Sozinhos não podemos fazer. Sendo nós ainda pecadores, Ele nos escolheu. Tá? Diz a Bíblia que é impossível ao morto tomar alguma decisão para a sua eternidade. Né? Ele não consegue fazer isso. Somos mortos em nossos próprios delitos e pecados, logo não podemos fazer nada. Um morto não tem vontade, não consegue se levantar, mexer apenas um dedo. É necessário que uma intervenção divina seja executada para que o morto se levante. Tá? No caso do morte espiritual, é do mesmo modo, porque o pecado de Adão trouxe essa herança, né? Não só a morte física, como a morte espiritual. Então perceba essa relação que ele cria, né? Ele cria uma relação entre o amor que vem de Deus, que nós devemos dispensar para os nossos irmãos, né? É consequência, nós falamos bastante disso semana passada. Bom, semana passada também nós falamos de outro ciclo, né? Que está constando desse começo do texto, né? O texto vai dizer que esse Cristo, que não era acreditado, era desacreditado por muitos que viviam nesse período, e muitos que estavam dentro da igreja, inclusive, tá? Não atribuíam divindade a Jesus. Bom, ele diz que existem 3 testemunhos, falamos bastante também sobre isso semana passada, né? Que comunicam essa divindade de Cristo, esse amor que vem de Deus através dele, né? Diz que a água foi um momento de testemunho, né? Você lembra que Jesus foi batizado, né? E que naquele momento que foi batizado por João Batista, veio uma voz do céu. Não só isso, o Espírito Santo em forma de pomba, né? E a voz disse assim: esse aí é o meu filho em quem me comprazo, né? Bom, o sangue eu não preciso falar muito, né? Na cruz, ao derramar o seu sangue por nós, um dos guardas que estavam ali embaixo virou e disse: esse aí verdadeiramente era o Filho de Deus, né? Aquele que em meio à sua morte perdoa aqueles que estão o crucificando ali, ou pede o perdão a Deus
ao Pai em relação àquelas pessoas, né? E não só isso, ele fala: Pai, para ti eu entrego o meu espírito, né? Entrego o meu espírito, seja feita a tua vontade. Futuramente, ou na sequência, a gente percebe que o Espírito Santo foi deixado como outro consolador, as palavras do próprio Jesus. E através do Espírito Santo, né, que a gente tem toda esse material inspirado hoje, né, que comunica o quê? O cumprimento da profecia em Cristo Jesus, né? Então o Espírito Santo capacitou a igreja para continuar, para levar adiante essa mensagem. Não só a igreja, mas os apóstolos, né, que tinham autoridade sobre os espíritos, né? Alguns levavam até pessoas para simplesmente ser tocada pela sombra, se é que é possível, né? Ser tocada pela sombra dos apóstolos para que elas fossem curadas, né? O texto bíblico, o texto de Atos relata isso. Então a gente vê tudo aquilo que o Espírito Santo, por todos aqueles caminhos que o Espírito Santo conduziu à igreja. Muito bem, e a igreja, através do poder do Espírito Santo, sendo essa testemunha também do amor de Deus. Aí a gente viu 2 textos que vão falar sobre isso, sobre o sangue também. Muito bem, aí semana passada nós paramos nisso aqui, ó, tá? Nós colocamos uma cronologia de todos os acontecimentos, ou dos principais acontecimentos, antes da escrita dessa carta aqui, ok? Então a gente citou, por exemplo, aqui Nero, o imperador, né, que foi imperador de Roma, aquele que mandou matar a sua mãe, tá? Mandou matar a sua mãe e o seu irmão, tá? E conta-se, os estudiosos, os historiadores, enfim, coisas sobre esses imperadores. E sobre Nero, ele diz que esse incêndio de Roma foi um incêndio criminoso, foi um incêndio que devastou Roma. Está na história, período de 64, ano 64. Tá? E conta-se os historiadores que há uma probabilidade muito grande de Nero ter sido o causador desse incêndio, só para ofuscar essa história de que ele tinha matado a sua própria mãe e seu irmão. Então era um cara mau, e eu prometi que eu contaria algumas coisas sobre ele, sobre o próprio Calígula, que não está aí, né? E também sobre Domiciano, que foi o imperador aqui, ó, desse período, né? O período mais próximo aí das escritas, não só as epístolas de João, como também o livro de Apocalipse. Então eu quero que vocês tenham uma ideia do nível de perseguição que existia para cima dos cristãos naquela época. E como se torna muito mais incrível esse pedido de amor a Deus, fidelidade a Deus e amor às outras pessoas, ok? Bom, Nero, geralmente o império dele é associado à tirania e à extravagância. Então coisas muito extravagantes, grandes, e também um poder muito grande para destruir quem ele quisesse. Qualquer pessoa que se levantava era motivo para pedir enforcamento, degolar as pessoas, ou assassinato. Cada oposição, cada motivo mínimo que não fosse próprio ou que fosse favorável à sua helenização, ao seu poder de persuadir e de comandar e de exigir comportamentos e, enfim, das pessoas. Então ele era um imperador muito tirano. Então ele é lembrado por uma série de execuções sistemáticas, incluindo seus parentes. Então
Além de tudo isso, ele foi, para encurtar a história, ele foi muito perseguidor dos cristãos. Né? Então ele perseguia os cristãos para matá-los e para impor as suas regras. Muito bem. O Calígula, esse camarada, também para muitos, foi pior do que o Nero. Olha só algumas coisas do que esse camarada fez. Primeiro, que ele era descrito como louco, né? Então os historiadores mais próximos deles diziam que ele era louco, e como faz muitos anos isso, os modernos não têm a certeza se essa questão de louco que era atribuído a ele, se era uma loucura real, né? Ou se era algo fictício. Sabe quando a gente fala assim, esse cara é louco, meu, o cara, sei lá, sai brigando com as pessoas na rua? Não, o cara não é louco, mas é um comportamento que a gente atribui loucura, né? Então as pessoas não sabem se era um motivo real ou se era fictício, mas os historiadores mais recentes dizem realmente que ele tinha uma doença, que ele tinha um problema mesmo na cabeça, né, para fazer tamanhas barbaridades que ele fazia. Então, para não ficar muito cansativo, por exemplo, aqui, chamavam ele de arrogante, iracundo e grosseiro. Alguns achavam que o poder dele é quem gerou isso, mas olha só, a ferocidade da sua natureza ficou evidenciada nos seguintes traços. Ele pegava pessoas e levava para as feras devorarem. Então, ele não dava alimentação para as feras, para os animais, aqueles destrutivos. Ele cultivava as feras e ele levava essas pessoas em desobediências para serem devoradas por essas feras. Ele condenou o trabalho das minas, das estradas e também entregando a esses animais. Ele pegava pessoas e fazia de escravos, trabalhando em serviços pesados. Encerrava pessoas na jaula junto com animais, mandava cortar, serrar as pessoas pelo meio. Ele forçou os pais a assistir o suplício dos próprios filhos. Então ele ia matar os filhos, ele ia destruir os filhos, jogar para as feras ou serrar ao meio. Então ele colocava os pais diante dos filhos e falava para os filhos, pede clemência, suplica pelas suas vidas. E ele deixava os pais assistirem todo aquele sofrimento dos filhos, depois lá matava os filhos à vista dos pais. Ele queimou pessoas em meio a arenas, ele queimou pessoas que compunham, né, versos, enfim. Ele pegava inocentes, fazia com que inocentes gritassem até a morte, até ser destruídos, até assassinados, cortava a língua das pessoas. Bom, enfim, tem tanta coisa aqui que a gente pode citar, mas a gente não vai perder muito tempo com isso. Conta-se que Domiciano era pior do que os dois. Então é nesse período que João está falando sobre amor, sobre fé, sobre uma fé que muda as nossas atitudes, ou as nossas impressões, ou as nossas percepções das coisas da vida. Então quando a gente olha desde o capítulo 1 e vê a progressão do raciocínio de João, ele fala, olha, a gente precisa crer, mas uma crença que vem de Deus e que é modificadora das nossas vidas. Ele fala de uma perseverança, né? De você se manter firme nesses caminhos, que é consequência de um amor que vem de Deus. E mais do que isso, ele fala que o amor para com o outro, com o irmão, né? O amor para com as outras pessoas, em meio a um período totalmente adverso para se falar sobre o amor, em meio a um período de perseguição, né? Dito isso,
ele coloca-nos mais um movimento cíclico aqui. Então ele fala, crer em Jesus, João escreve para que tenham a vida eterna. E quem tem a vida eterna? Aqueles que creem em Jesus Cristo. Então finalmente ele conta o propósito dessa carta. Ou o principal, ou um dos propósitos, ou desse momento, ele diz, olha, eu estou escrevendo tudo isso para que vocês saibam que vocês têm a vida eterna. Bom, então faz sentido agora tudo que João falou para os crentes dizer que, olha, não tenham medo de todos esses alertas que eu estou lhes dando, porque vocês têm a vida eterna. Então nada pode separar vocês dessa vida eterna. Então se vocês têm a vida eterna, naturalmente vocês já creram em Cristo, porque Ele deu a fé a vocês. E naturalmente vocês vão obedecer, vocês vão continuar nesses caminhos. Vocês não vão se afastar desse caminho, porque vocês valorizam aquilo que Cristo fez por você. Através do quê? Através do Espírito Santo que está dentro de você, que testifica acerca de quem é esse Cristo, quem é esse Jesus. Então, voltando ao começo, o que nos difere daquele que não é cristão? A graça de Deus sobre nós, que nos deu essa condição, nos deu essa possibilidade de crer em Deus, de acreditar que tudo isso é verdade, que Jesus é o Messias, que Ele é o ungido de Deus, que Ele é o prometido, o enviado para que nos dessem a salvação. Bom, então, voltando ainda lá para o Evangelho de João, quando os discípulos estão atordoados no momento da sua ressurreição. Então parece que agora João está afirmando, olha, vocês são aqueles que creem. Vocês finalmente entenderam. Bom, isso não traz diferença nenhuma, né, para a possibilidade da gente acrescentar algo a tudo isso. Não, continuamos sendo pecadores, miseráveis, dependentes da graça de Deus. Mas ele diz, olha, vocês são desses que creem. Não se atemorizem, não se preocupem, não fiquem com medo, não assumam uma culpa maior do que você realmente tem. Não assumam uma culpa para que você sofra penitências, para tornar isso que Cristo fez muito mais aceitável pelo nosso coração, né? Porque às vezes a gente olha para o que Cristo fez na cruz e fala assim, não, eu não mereço. E realmente você tem razão, você não merece. Mas a gente vive tentando acrescentar alguma coisa que vem de nós para essa realidade. Tá? Então a gente se penitencia, né? Então quando a gente comete aquele pecado que é reincidente, né? Você está um período aí vencendo as suas dificuldades, o seu pecado, e de repente você comete de novo e você fala, puxa vida, e aí você não vê a hora de realizar algo para você se sentir melhor, não é assim? Então você vai orar, né? Não que não deva, mas você vai orar, mas às vezes não por sinal de arrependimento, né? Mas de remorso. Aí você ora ali para tentar dar uma aliviada já, porque aquele sentimento de culpa é cruel, é massacrante, né? É dolorido, é acusador. Então você fica ali, não, eu preciso orar, eu preciso ir numa reunião X, eu preciso ir no culto, não vejo a hora de chegar domingo logo para eu me purificar cerimonialmente, né? Então você briga com a esposa ou com o marido e você fica se culpando, né? Então você quer restabelecer aquilo logo para ficar em paz, porque aquilo fica te acusando, né? Então você vem, não, eu não posso cantar hoje, por quê? Porque eu briguei com a minha esposa, não faz sentido. Então você vai esperar um momento para cantar quando você estiver em plenas, perfeitas condições. Então, meu filho, não canta nunca mais,
só quando você for para o céu. Não, eu ia trazer oferta hoje, mas eu não vou, porque eu lembrei que eu estou com um problema. Eu passei o sinal vermelho. Né? Eu passei o sinal vermelho, eu estou me culpando tanto, estou me sentindo sujo, então eu não me sinto em condições de ir lá colocar uma oferta. Não é isso. Não é isso. Você precisa compreender e assimilar de que Cristo já fez o que tinha que ser feito. Bom, o que você faz hoje não paga o preço. Não justifica o que foi feito. Mas o que foi feito é visto através do que você faz hoje. Bom, as obras elas não são inclusas nas reivindicações ou nas necessidades ou no set list do perdão dos pecados. Não. Mas o perdão dos pecados te apresenta um set list daquilo que mudou as nossas vidas, daquilo que nós nos tornamos. E as obras, elas são uma dessas coisas. Tiago falou sobre isso, né? Não foi contraditório aquilo que Paulo falou, mas Tiago acrescentou a essa ideia, né? Ele disse, olha, é necessário que aquele que é convertido tenha uma vida diferenciada, né? Bom, aquele que roubava não rouba mais, aquele que mentia, aquele que enganava, ele não engana mais. Isso é uma consequência, naturalmente, né? E perceba que não depende do seu esforço para que isso aconteça. Mas é natural que quanto mais você se dedique à leitura, à vida piedosa, essas coisas elas vão aparecer naturalmente, né? O teu coração vai se encher de compaixão pelas pessoas. Lembra que a gente falou disso semana passada, sobre o amor? Bom, então o amor que eu recebo, que é maravilhoso pensar em tudo isso e saber que, puxa, mesmo que eu não consiga vencer as minhas lutas, os meus pecados, Cristo já venceu por mim, aleluias, né? Que graça, que misericórdia maravilhosa. Bom, então a partir de agora, eu guardo só para mim essa graça, essa misericórdia? Não. A partir de agora eu compreendi uma graça e uma misericórdia que é um favor imerecido. Então a partir daí eu ofereço isso para as outras pessoas, né? Porque eu aprendi como é bom não merecer e receber a graça, né? Mas parece que a gente tem dificuldade de aprender essas coisas, né? Alguém pode me perguntar assim, Márcio, mas por que essas dificuldades acontecem? Eu sei por que essas dificuldades acontecem. Porque a vida cristã, o processo de santificação na vida do cristão, não é mole não. Não é mole não, e nem é doce, né? E nem é doce. É um processo duro de quebrantamento, de dificuldades, tá? E para com o meu irmão, existe um processo de trabalho na minha vida, no meu caráter, na minha ética, na minha vida cristã, tá? O ferro com o ferro se afia, né? O ferro com o outro ferro se afia, no contato de um ferro com ferro. Bom, você vai lembrar do amolador de facão, né? Você pega aquele bastão de ferro e você está lá, o açougueiro está lá naquela prática, né? Sou eu com desastrado no final, só estou o toco assim, a faca cai no chão, né? Mas olha, está lá naquela prática amolando o ferro, tocando no ferro e se amolou. Tem atrito a todo momento. E o final dele é uma faca bem amolada, né? Talvez até de 2 gumes, né? Penetrante, né?
fácil de cortar. Tá? Pega aquela carne dura, né? Você corta, você fala, essa carne está macia, né? Você põe para assar, você morde, só tem músculo, porque a faca está afiada. Não era a propriedade da carne, era a faca que estava afiada. Percebe que na lida, no relacionamento com os irmãos, isso acontece, queridos. E há um momento que a gente tem que oferecer esse favor que nós recebemos. Né? Então nós somos salvos pela graça, nós cantamos. Que bênção, vamos para o céu. Quem não quer ir para o céu? Tá, mas e aqui, e agora? O que isso implica? O que mudou na minha vida ir para o céu? Bom, na sequência, encurtando a história, ele vai trazer algumas frases para a gente. Eu quero ler esse texto. A partir do versículo 13, escrevi essas coisas a vocês que creem no nome do Filho de Deus, para que saibam que têm a vida eterna. Estamos certos de que Ele nos ouve sempre que lhe pedimos algo conforme a sua vontade. E uma vez que sabemos que Ele ouve os nossos pedidos, também sabemos que Ele nos dará o que pedimos, segundo a sua vontade. Perceba, olha só. Então, voltando aqui um pouquinho, nós temos a vida eterna. Tá? Então, se nós temos a vida eterna, nós andamos naquele processo cíclico do começo. E se a gente anda naquele processo cíclico, que é fruto do relacionamento com Deus, naturalmente a gente vai pedir aquelas coisas que são próprias de Deus. Bom, a Bíblia fala que nós não temos as coisas que pedimos, porque nós não sabemos pedir. Porque quando a gente pede para o nosso próprio proveito. Bom, eu falei bastante sobre isso aqui já, né? Bom, a gente vai falar, Senhor, me dá um carro para eu servir para o reino. Mentira, não vai servir nada para o reino. Está saindo do culto, você vê aquele irmão que está sem carro, porque se os teus olhos veem, o coração vai sentir. E a culpa vai te falar, né? Ou o Espírito Santo, vai lá, dá uma carona. Né? Então você finge que não vê, ou disfarça, sai andando, dá aquela saída pela direita, o leão da montanha, né? Dá saída pela direita. Os mais novinhos não sabem essa piada aí. Então, quando você está com Deus, você obedece aos mandamentos de Deus, naturalmente você oferece graça para as pessoas. E naturalmente o que você pedir, sobre quem? Sobre as pessoas, é disso que ele está dizendo. Se você está num relacionamento com as pessoas, e ele diz que há um relacionamento que produz crescimento para você, e ele está falando sobre amor, que crer tem relação com amor, e não só amor com Deus, mas amor com as pessoas, aí ele começa a falar sobre a oração sem contexto nenhum. Não, ele está juntando as duas coisas. Ele está dizendo, olha, quando você for orar por alguém, ou por alguma coisa, você tem que pensar no que interessa ao reino. Ele vai dizer sobre isso na sequência, sobre orar sobre outras pessoas, né? Então, o que a gente pede para Deus, em concordância com o que é do reino, o que é próprio do reino, o que é próprio da sua palavra, aí sim ele nos atende. Senhor, me dá um varão de fogo, me dá a varoa, né, abençoada. Né? Para quê? Por quê? Me dá um emprego, a condição de fazer a faculdade X. Para quê? Senhor, me dá o carro Y. Para quê? Qual é o propósito das coisas que você pede para Deus? Tem relação com o reino? A gente fala, semana passada a gente falou sobre finanças, né? Sobre dinheiro. Né? E a gente citou que como você administra o teu financeiro, isso é importantíssimo para o reino. Né? E uns 3 meses atrás, se não me engano, no mês de julho, me corrija se estiver errado, tivemos 47 chamados dizimistas, né? Tivemos 47. Aqui nós temos quase o triplo disso. Então, para que eu peço
que a minha vida financeira se estabeleça? Eu peço um bom salário, um bom emprego, promoção no trabalho, para quê? Para você gastar com o seu cartão de crédito? Para você se enforcar fazendo dívida com carros, ou casa, apartamento, financiar algo que você não consegue cumprir, honrar. E aí depois chega um mês em que você não contribui, né? E aí você continua desfrutando daquilo que as ofertas dos irmãos, aqueles que estão sendo fiéis, que está chegando. Então, estamos fazendo uma pequena reforma, né? Você está desfrutando disso. Logo trocaremos essa lâmpada para LED, para ficar mais claro, a pintura, a parte externa. Estamos pretendendo fazer uma cobertura ali na frente de vidro a princípio, né? Para ficar confortável, irmãos saírem em dia de chuva e ficar conversando, ter um espaço a mais de comunhão na igreja, enfim. Você vai desfrutar de tudo isso, querido, né? A igreja, os poucos, estão mantendo o ministério de 2 pastores, de missionários, de irmãos que estão se preparando para missões em seminários, né? E você desfruta dessas coisas e você está indiferente a isso, né? Pelo menos ninguém comunicou que perdeu o emprego ou que está com dificuldade financeira por bons motivos, né? Talvez você não tenha administrado direito as suas finanças, né? E isso é consequência de uma quebra de um ciclo que é importantíssimo, que é vital na vida de um cristão. E aí, quando você vai orar, as tuas orações são voltadas só para você, né? E no final você usa o em nome de Jesus para dar um axé para a tua oração, né? Para dar um up, né? Na sua oração. Então, a palavra mágica no final, né? Tipo ridículos, né? Para quem assistiu vai saber. A palavra final, a que faz a magia, em nome de Jesus, amém. E que os anjos digam amém, né? Só que aí você vai ver a sua oração: Senhor, entramos na tua presença, não estava até agora. Senhor, eu quero pedir, eu quero pedir e pedir, quero pedir de novo, e quero pedir, em nome de Jesus, axé, amém, né? É o que a gente faz. É o que a gente faz. Senhor, que o Senhor possa nos abençoar. Não, Ele já abençoou. Ele já abençoou. Ele já fez tudo que você não merecia para te dar o que você precisa. Mas a gente ainda quer usar Deus como se fosse um supermercado, né? Bom, agora eu preciso de tal coisa. Agora eu preciso de tal coisa. Bom, já peguei o que eu preciso. Agora eu vou embora para minha casa. Bom, chega no caixa, ó, tá pago, tá aqui, ó. O sangue de Jesus na cruz pagou para mim. Você leva, aí você volta lá outro dia. Ô, Jesus, lembra de mim? Então, agora eu estou precisando de outra coisa. Meu filho está começando a dar trabalho. Me ajuda aí, por favor. Me ajuda aí, pô. Aí volta lá: Senhor, agora eu estou tendo dificuldade financeira, não estou conseguindo pagar a faculdade. Me ajuda aí. Os irmãos, vocês oram por mim? Ora por mim aí, gente, porque eu vou fazer uma entrevista hoje e preciso que orem para que dê certo. Não é isso? Não, a empresa é grande, o salário é bom, então ora aí, manda um axé positivo aqui voltado para Meca, né? A empresa é lá na Zona Sul, então você vira em direção à Zona Sul e manda um axé aí, para que de lá Deus, né, derrube o chefe lá e eu entre no lugar dele, né? Olha o que a gente ora, gente, constantemente. E a Bíblia fala: vocês não sabem orar. Ainda bem que o Espírito intercede com gemidos inexprimíveis por nós.
Porque não sabemos orar como convém. Não sabemos. Tá? E isso é fruto de quebra de ciclo. Então, para eu obedecer o que Deus quer, eu preciso aprender. Onde é que você está todo domingo de manhã? Todo domingo de manhã, 9h30 da manhã. Aliás, é quase tarde, né? Quase é tarde. 9h30 não é manhã, quase é tarde. 9h30 da quase tarde. Onde você está? Todo domingo. Está trabalhando? Bênção, cara. Deus te abençoe. Fica firme lá. Que Deus te conceda forças para continuar. Mas você está assistindo esporte espetacular ou está dormindo? Bom, poxa, pastor, você não entende. Minha semana é difícil. Meu trabalho, estresse, tarará. Eu entendo, filho, eu entendo mesmo. Eu entendo porque essa é minha luta também. Tem domingos de manhã que eu estou doido para ficar em casa, dormindo, descansando, assistindo esporte espetacular. Mas eu não posso, porque se eu faltar, aí vai faltar alguém aqui para ensinar, né? Eu também luto com essa vontade. Não são poucos, são vários domingos à noite que eu não gostaria de estar aqui pregando. Eu queria estar passeando com a minha esposa. Eu queria estar viajando. Eu queria pegar um fim de semana e viajar. Não dá. Eu não quero fazer de vítima não, mas todas as minhas folgas na segunda-feira são folgas solitárias. Eu estou sozinho em casa com um timão. Desço com ele 2 vezes para ele passear, fazer um xixi, porque senão ele faz travessuras, doces ou travessuras, ele fala. E ele faz muitas travessuras. Tá? Mas veja que na vida cristã, isso não é uma queixa, a gente não tem muitas escolhas não, querido. Não tem não. Muitas vezes a nossa vida, ela não é nada confortável. Pelo contrário, nós somos chamados para viver perseguições. Nadar contra uma maré que não é mole. Que não é mole. Bom, o contexto dele era pior, mas eu não sei se era pior. A gente vive um contexto muito difícil hoje, de apostasia. Muita apostasia. De falso evangelho, de falsos ensinamentos, de falsos interesses, de religiosidade. A gente vive um momento muito difícil hoje, no qual você dizer, você confessar, você trazer uma profissão de fé, uma confissão de fé, é um momento difícil, muito difícil, em que as coisas estão totalmente subjetivadas. Mas ele fala, ó, se vocês pedirem alguma coisa segundo a minha vontade, eu vi alguns textos que falam sobre oração, né? Então olha só, Marcos 11:24 diz que a oração deve ser feita com fé. Né? Então, a fé que talvez não vem de nós, né? Porque se você pensar, a Bíblia fala que a fé é a certeza de coisas que não se vê e convicções de coisas que... Mas diz também que fé é quando você se aproxima de Deus, crer que Ele existe e que Ele é o galardoador daquele que o busca. Tá? Então fé está intimamente ligada a de se aproximar de Deus e ter essa fé, essa crença de quem Ele é, conhecimento de quem Ele é. Tá? Diz também que a oração, ela deve ser feita no nome de Jesus, porque Ele é o intercessor. Nossa oração não chega a Deus se não for através do nosso intercessor. Tá? Ele nos deu condição para que isso aconteça. Também ela é apresentada por aqueles que permanecem em Cristo. Tá? Então, aqueles que estão em Cristo, que permanecem em Cristo, são essas pessoas que têm livre acesso para se comunicar com Deus, né? Para ser ouvido por Deus. Jesus nos deu essa possibilidade. Bom, diz também que a oração é feita por aqueles que perdoaram os que lhe ofenderam. Jesus falou isso, né? Então, eu oro a Deus e Ele ouve
a minha oração quando eu perdoo aqueles que me ofendem. Tá? Então, Senhor, perdoa-me os meus pecados, assim como eu perdoo aqueles que têm me ofendido. Né? Deve ser acompanhada de obediência. 1 João 3 fala sobre isso. E não deve ser para as satisfações dos nossos próprios desejos. Tiago fala sobre isso. Tá? Ele também diz outra coisa. Ele diz que se sabemos, então, que Ele nos ouve, então algo eu faço diferente. Tá? Olha lá no texto. Se sabemos que Ele ouve nossos pedidos, também sabemos que Ele nos dá o que pedimos. Tá? Então, o que nós devemos pedir nesse contexto aqui? Do que ele está falando? Que se alguém vir o seu irmão pecando, vamos ler na sequência do texto? Olha lá, se alguém vir um irmão cometer pecados, que não leva à morte, ore por ele, e Deus dará vida a esse irmão que pecou de maneira que não leva à morte. Mas há pecado que leva à morte. E não digo que se deva orar por aqueles que cometem esse pecado. Toda injustiça é pecado, mas nem todo pecado leva à morte. Sabemos que os nascidos de Deus não vivem no pecado, pois o Filho de Deus os protege e o maligno não toca nele. Sabemos que somos filhos de Deus e que o mundo inteiro está sob o controle do maligno. E sabemos que o Filho de Deus veio e nos deu entendimento para que conheçamos ao Deus verdadeiro. Agora vivemos em comunhão com o Deus verdadeiro, porque vivemos em comunhão com o seu Filho, Jesus Cristo. Ele é o Deus verdadeiro e é a vida eterna. E ele termina dizendo: filhinhos, afastem-se dos ídolos. Olha o que antes do Carson, eu quero ler aqui, eu trouxe para vocês algumas opiniões. Esse texto aqui é um texto muito difícil. Existem algumas divergências sobre o que é orar pelo pecado que gera morte ou que não gera morte. Então eu trouxe algumas informações para a gente pensar juntos aqui. Bom, esse comentário aqui, que é o comentário bíblico Moody, né, ele vai dizer o seguinte, literalmente, sobre o pecado: pecando um pecado, suposto caso é aquele no qual o irmão é apanhado no ato do pecado. Deus lhe dará vida aos que não pecam para a morte. Isso, enfim, a sentença pode indicar que Deus dará vida ao intercessor, ou pode ser considerado significando que o intercessor dará vida ao pecador através das suas orações, né? Então há algumas divergências em relação a isso, mas eu quero ler esse aqui, Na lei mosaica, certos pecados eram arrolados como ofensas capitais, puníveis com a morte. Ademais, o Velho Testamento, geralmente, se traçava uma distinção entre pecados de ignorâncias cometidos inconscientemente, que podiam ser purificados mediante sacrifício, e pecados petulantes ou de soberba, por exemplo, cometidos de propósito, para os quais não havia perdão. Alguns vão dizer também que a própria blasfêmia contra o Espírito Santo, né? Que a blasfêmia contra o Espírito Santo é a ideia daquele que não é crente, que rejeita quem é Deus, quem é Jesus e quem é o Espírito Santo. Então você rejeita as verdades do conhecimento de Deus sobre a Trindade. Então quando você rejeita, fala, não é Deus,
Alguns comentaristas dizem que essa é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Tá? Olha o que diz mais aqui, ó. Que alguns autores, alguns pensadores antigos, dizem que existiam os 7 pecados capitais. Lembra daquela história? Não, esses 7 aí são terríveis, são mais, mas é óbvio que essa teoria já foi refutada há muito tempo. Mas de fato, embora a tradução seja um pecado mortal, como temos diferentes, mais sinônimos, é duvidoso que João se refira a pecados específicos, absolutamente como opostos a pecado. Isto é, na verdade, o ideal é pensar que ele não está falando de um pecado específico, mas de um estado pecaminoso. Ou seja, qual é o pecado que não é o pecado pelo qual a gente deve orar, porque gera morte? É aquele pecado que é obstinado. É um pecado que é um pecado rotineiro, constante, no qual a pessoa está mergulhada e ela não se importa com a vontade de Deus. Né? Então ele está dizendo, não ore por esse pecado, porque já existe uma consequência determinada por Deus para esse pecado, que é a morte eterna. Né? Alguns comentaristas vão dizer, porque no texto aparece a palavra irmão, né? Então, você pensar que não é um crente, nos livra de alguns problemas, mas o texto chama de irmão aquela pessoa. Né? Então, alguns vão dizer que provavelmente seja uma pessoa que está entre eles, né? Ou que parece seu irmão, mas que não é. E pela essa vivência constante no pecado, se evidencia que esse ciclo não está fechando. Né? Não está fechando. Eu quero ler agora o que o Carson fala sobre o trecho. Ele diz assim, ó: devemos considerar o pecado para a morte como um estado e não um ato. Esqueci de falar, esse aqui é o John Stott, tá? É uma série de comentários. Tá? O John Stott escreveu esse aqui. E não um ato, certo? Nas Escrituras não há nenhum ato específico que as pessoas façam que resulte em morte. Mas há um estado de pecado, ou seja, um estado de rebelião contra Deus, que João, em outro lugar, chama de permanecer na morte. Jesus advertiu que não haverá perdão para qualquer pessoa que blasfemar contra o Espírito Santo, né? E é negar a sua divindade, negar a sua autoridade, negar a palavra de Deus, o que ela diz sobre o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E você vai lembrar que isso era o que acontecia aqui nesse contexto, né? Muitas pessoas estavam refutando a divindade de Jesus. Muito bem, partindo para o final, aquele que é nascido de Deus não vive, em primeiro lugar, pecando. Ele diz isso aqui, olha aqui, versículo 18, sabemos que o nascido de Deus não vivem no pecado, ou seja, não estão constantemente entregues aos desejos da carne. Tá? Bom, está claro isso, não vive no pecado. Bom, de alguma forma a gente vive pecando, não é? Então vamos esclarecer isso, porque todo dia, a todo momento a gente está pecando. Bom, mesmo que seja pecados conscientes ou inconscientes, como ele diz. Tá? A verdade é que nós estamos constantemente no pecado, em primeiro lugar, por causa da herança adâmica e também por causa dos nossos próprios pecados. Mas essa postura é diferente daquela postura da pessoa que não quebra os ciclos. Entende isso? Estou usando bastante esse exemplo para ficar bem gravadinho na sua cabeça. Bom, então aquele que crê em Cristo, ele ama a Deus. Se eu amo a Deus, eu naturalmente obedeço os seus mandamentos. E isso é cíclico. Ele está colocando dentro de um contexto de amor ao próximo, amor ao seu irmão, não só
amor a Deus. Cabe isso, Márcio, dentro do casamento? É lógico. É lógico. Então, se você ama a Deus, você ama o seu cônjuge. Ah, mas eu não sinto mais aquela coisa como era quando a gente começou a namorar. Ah, você está dizendo o pecado que você sentia? O desejo do pecado que você sentia? Não, eu estou falando daquele sentimento romântico e tal. E se eu te disser que aquilo lá era fictício? Que aquilo lá era paixão e era passageiro? Talvez hoje você ame muito mais do que naquela época e você não sabe. Talvez isso seja acalentador para você, né? Talvez você está confundindo o que é amor e o que não é. Bom, então, se eu amo meu irmão, eu tolero tudo que ele faz? Não, o capítulo 5, o capítulo 4 está falando sobre isso. Se eu amo meu irmão, eu também exorto, eu chego junto, né? Os casais, os solteiros, as pessoas que fazem discipulado comigo, sabem como é, né? É só cajadada, né? Mas é uma benção, a gente dá muita risada, a gente se diverte bastante. Principalmente quando a minha esposa fala, você também tem dificuldade com isso. Eu falo, é verdade, eu também tenho. E aí é cajadada em mim também, né? Porque isso é um processo natural na vida do cristão, né? O relacionamento ferro com ferro se afia. Porque nós somos fruto de um amor que veio primeiro a nós, que nos fez crer. E a partir disso, nós entramos num processo de comunhão, de relacionamento, de aprendizado de quem Deus é. Então, se a gente afirmar hoje quem é Deus, e se eu creio em Deus, bom, isso aí tem um monte de implicação para a nossa vida, né? A primeira delas é que eu não vivo constantemente no pecado, que eu não sou entregue a esse pecado, que eu não cultivo esse pecado. É diferente de você cair no mesmo pecado todo dia, e você falar assim, Deus, me ajuda, eu não consigo. É uma luta todos os dias, e você está todo dia levantando e lutando contra aquele pecado. É diferente de você, não, daqui a pouco eu vou lá, vou pecar, já está marcado o horário e o local, não, eu já sei o que eu vou fazer lá, eu vou entrar num processo contra o meu chefe, para reivindicar horas extras que eu não fiz. Mas ele me roubou também, então, ladrão que rouba ladrão tem 100 anos de perdão. O governo está me roubando, é só negar imposto mesmo. Vou colocar a minha avózinha que morreu há 15 anos na minha, eu sempre esqueço o nome daquilo, imposto de renda, eu sempre vou colocar lá o nome de pessoas que não tem nada a ver comigo. Eu ponho o sobrinho, que eu dou uma ajuda para ele estudar na faculdade, sei lá o que, eu ponho lá. Cuidado com isso. Afinal, o governo me rouba toda hora, né? Então eu só vou pegar o que é meu, não é dele, é meu. Veja, eu não faço de caso pensado, né? Bom, outra coisa, outra característica de quem é nascido de Deus é que o maligno, uma tradução mais literal seria, não o agarra com força. Então, perceba, o maligno até tem uma certa influência, né? Com a permissão de Deus, mas ele não consegue me agarrar com força, ou seja, ele não consegue me prender a ele. Isso é uma característica de quem é nascido de Deus. Então, às vezes eu dou oportunidades e dou mesmo, através do meu pecado, para que ele se aproveite daquela situação e me crie problemas. É verdade. E muitas vezes é minha própria culpa, né? A maioria delas, ou quase todas, ou todas. Mas a verdade é que o maligno, ele não consegue me segurar nele, me prender nele. É por isso que ele está dizendo que aquele que ama a Deus, ele continua, né? Ele segue em frente. Ele não fica parado, perdido nos seus pecados. Ele continua a sua vida, a sua luta, o seu processo.
tá? De amadurecimento, de crescimento. Ele não fica parado no maligno. Tá? Olha outra questão importante também, que o que é nascido de Deus reconhece o verdadeiro Cristo. Poxa, mas isso aí é tranquilo, né? Eu sei que Jesus é o Cristo e tal, mas ele não está falando só de crer. Lembra do começo? É muito mais do que crer. Bom, então se eu creio, se eu reconheço que Ele verdadeiramente é o Cristo, então eu amo a Deus. Então se eu amo a Deus, eu obedeço os seus mandamentos. Tá? Para terminar, ele fala assim: guardem-se dos ídolos. Totalmente fora de contexto, né? Nossa, é louco esse João. O que ele está falando? Guardem-se dos ídolos. O que tem a ver tudo isso que ele está falando? Ele está dizendo que idolatria não é só você se curvar diante de um outro Deus ou de uma imagem. Ele está dizendo que aquele que quebra ciclos, ele quebra porque ele é um idólatra. Porque ele se ama muito mais do que ama o teu irmão. Porque ele se ama muito mais do que ama a Deus. Porque ele busca os seus próprios interesses quando ele ora. Ele está colocando essa fase final, dizendo assim: você que não sabe orar, que ora buscando os teus próprios proveitos, você é um idólatra. Você que não obedece os seus mandamentos, você é um idólatra. Porque você está obedecendo os desejos do teu coração, no lugar de obedecer à vontade de Deus. Você que não ama a Deus ao ponto de crucificar a tua própria vida, você não pode ser um discípulo. Jesus falou assim, ó: você quer ser meu discípulo? Negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Se você não ama a Deus a esse ponto, você é um idólatra. Se você não crê em Deus ao ponto de perceber você mesmo, onde anda o seu coração, você é um idólatra. Poxa, mas como é que eu posso ser um idólatra? Eu me lembro uma vez, eu tive uma banda, eu vou terminar por aqui, pouco tempo, mais de 5 minutos. Tinha uma banda e o meu amigo, ele tinha uma guitarra incrível. Acho que eu nunca encostei numa guitarra tão valiosa quanto aquela. E só o amplificador dele, que é aquela caixa ali de som, a dele valia R$40 mil. E era um dos que ele tinha. E eu me lembro que a gente foi tocar numa igreja uma vez, e aí chegou uma banda super humilde depois para tocar, depois da gente. Eu falei para ele: fulano, deixa aí a tua guitarra e teu meteoro, que o rapaz está vindo com uma caixinha, tadinho, né? Deixa ele já tocar, já está montada, não perde tempo. Ele falou assim: não, com a minha guitarra e com a minha caixa ninguém toca. É possível você ser idólatra de um instrumento? É possível você idolatrar o seu filho? É possível você criar uma redoma para o seu filho? É possível você achar o seu filho mais importante que todas as coisas? Ao ponto de protegê-lo em todas as instâncias? É possível na escola o professor falar algo do seu filho na reunião e você ficar revoltada porque aquele não é o filho que você conhece? É possível você estar idolatrando o seu filho? É possível você pedir uma coisa para Deus com tanta ênfase e quando Deus te der aquilo, te desviar dos caminhos dele? É possível você estar idolatrando a sua esposa? É possível você idolatrar o seu marido? É possível você idolatrar o seu emprego?
É possível você idolatrar o seu dinheiro ao ponto de considerá-lo a coisa mais importante na sua vida? Não, mas eu não considero. Considera assim. É possível, em um tempo de hedonismo, ou seja, a busca do prazer acima de todas as coisas, é possível você fazer com que esses desejos seus sejam a prioridade da sua vida? É possível você estar idolatrando você mesmo? Às vezes eu vou lá na academia, né? Aí está o cara lá. Aí o cara tem a perna bem fininha, né? Aí ele vai de calça para não mostrar a perna fininha. E aqui em cima a camiseta, ela é um fiozinho até aqui, ó. Porque aqui em cima é forte, né? É mais fácil na academia pegar. Os músculos da panturrilha é difícil, né? Então o cara vai com uma calça para esconder, mas aqui ele tá lá idolatrando, né? Então ele... Alguém viu minha garrafinha de água? Estava por aqui, né? A minha toalha, né? Né? É possível a pessoa se idolatrar? É possível você pensar em fazer um regime no início por saúde, né? Mas depois que você tiver fit, né? Aí você começa a mudar o teu guarda-roupa, né? Que aí você consegue mostrar a barriguinha um pouquinho mais, as coxas torneadas, né? Então, você está com o cabelo sem chapinha, seja ele crespo ou não, né? Porque hoje em dia todo mundo faz chapinha, menos careca, né? Eu não sou uma autoridade, uma sumidade para falar de cabelo, né? Mas imagine que é possível você, no momento em que o teu cabelo não está legal, você põe um chapéu, dá uma enroladinha, né? Mas quando você sai do cabeleireiro, você sai, né? Poderosa, né? Balança o cabelo, tal. Eu não sei ser poderosa, gente, eu não sei. Que bom, né? Não leva o jeito para isso. Então você sai ali, ó, jogando o cabelo e tal, aquele perfume no cabelo, né? Dá aquela mexida assim, né? Tal. É possível você se idolatrar nesse sentido? É possível. É possível você estar idolatrando o tapete da sua casa? Quando alguém entra num grupo pequeno lá e começa a derrubar coisa no chão, não que aqui aconteça, né, gente? Ninguém derruba coisa no grupo pequeno no chão aqui, né? Sujeira. E não culpe as crianças, hein? Porque os adultos também fazem isso, tá bom? E aí você está olhando aquele teu tapete persa que você trouxe da viagem Dubai. É ruim, hein? E aí você está olhando aquela sujeira caindo e falando, puxa, para lavar esse tapete na lavanderia vai ser uns 300 pila. Ai meu Deus, meu tapete. Ai meu Deus, meu tapete. Estou dizendo tudo isso porque ele traz um alerta, e esse alerta não é só para não crente, ele está trazendo um alerta para a igreja. Ele está dizendo que é possível que o crente seja o idólatra. A gente critica o pessoal da igreja católica, cara. Os caras idólatras, né? Adoram Maria, isso aqui, mas você é idólatra também. É possível que você seja. Eu quero orar por isso. Quero orar para que Deus nos ajude. Quero orar também para que esse nosso caminhar seja endireitado, né? Acertado, né? Eu costumo dizer que o último a se converter em nós é o bolso, né? Mas saiba que o bolso é só uma evidência de que alguma coisa está errada no seu coração. Tá? Fecha teus olhos, querido.